Olá pessoal, Grüezi miteinander. Em abril de 1521, vivia nessa região e próximo daqui, no país da Alemanha, um homem que revolucionou não só a história política, econômica e também pedagógica da Europa, como também revolucionou a história da religião cristã. Este homem foi Martin Luther, mais conhecido como Martinho Lutero. Este monge católico, doutor em filosofia, que morreu aí com os seus 63 anos, ele estava sendo perseguido nesta época pelo rei Carlos V. E aí então esta época era uma época negra para a Europa, de perseguição, muita violência e a tentativa de impor sobre todas aquelas pessoas que estavam debaixo do Império Sacro Romano Germânico a entenderem qual era a proposta e essa relação entre governo religioso e governo político. Martin Luther, ele então precisava fazer com que a mentalidade dessas pessoas fossem mudada. E aí então ele, justamente nessa época, começa a indagar e a questionar muitas coisas. E foi também um período que ele escreveu um dos hinos e uma das músicas mais belas, que se tornou então, claro, o hino da reforma alemã. Não só reforma política, econômica e social, como também um hino da reforma protestante ou da reforma religiosa. Martin Luther, este homem que era doutor em filosofia, ele andava por todas essas regiões, fazendo com que as pessoas mudassem a sua forma de pensar em relação a um governo político-religioso tão dominante. E aí então pesava sobre os ombros de todos aqueles da Europa que viviam aqui nesta região, nessa época. E para isso é preciso entender um pouco da mentalidade da Europa, da mentalidade do governo sacro romano germânico e como era o cenário social, político e também religioso dessas regiões. A Alemanha, geograficamente falando, ela não existia nessa época como é conhecida hoje, próximo aqui dessas regiões, inclusive daquele castelo que está no alto deste monte. E aí então Martinho Lutero escreve um hino chamado Castelo Forte, porque esta região ela era dividida em pequenos reinos, principados, ducados e condatos, e ela não tinha esse formato político. O imperador ele era eleito pelo voto das maiorias ou da maioria dos príncipes da igreja nessa época. E aí então o Papa que fazia a unção do novo imperador. E nessa época eram então vendidos muitos cargos religiosos, dado ao domínio religioso político da época. E era uma atitude, ou pelo menos uma prática, conhecida como simonismo. Aquele homem que viveu no livro dos Atos, quando Pedro estava anunciando a doutrina cristã nas regiões que hoje é conhecida como Oriente Médio, e ele queria comprar aquele dom que Pedro tinha para realizar milagres, em nome de Deus sobre as pessoas. Então essa prática nessa época era conhecida como simonismo, a venda de cargos ou pelo menos de nepotismo dentro da igreja ou do Império Sacro-Romano Germânico nesta hora. Ele então, Martin Luther, com o seu coração condoído, com o seu coração doído, dada tantas perseguições, e a sua doutrina, o seu desejo de mudança político e religioso nessa época, ele escreve então, dadas as perseguições, a violência que estava sendo praticada e o medo que ele tinha de morrer, ele escreve então um dos hinos mais belíssimos, chamados Castelo Forte, como está aquele castelo lindíssimo, o castelo de Hohenklingen, no alto daquele monte. Ele então escreve dizendo que Deus, o Criador, era o seu refúgio e a sua fortaleza. E assim então ele ganhou forças para
ir até o fim e deixar o seu legado de transformação na história. Eu sei que talvez você deve estar passando por problemas, dificuldades e muitas frustrações que vêm sobre nós, mas lembre-se, Deus é a tua força, Ele é o teu rochedo, Ele é o teu sustento e é por Ele, para Ele que nós vivemos. Saiba que tudo tem um tempo determinado, tem um fim, e essa situação também, seja ela boa ou ruim, que nós estejamos vivendo, tudo isso também passará. Talvez você já quis desistir, já quis voltar atrás para caminhos que você já viu que não dá certo, para a consecução, né, deste projeto, dessa empresa, da sua família ou da sua vida. Lembre-se, Ele é o teu sustentador, Ele é o teu rochedo. E se você veio até aqui, você também vai até ali, porque Ele é quem te sustenta. Ele não vai deixar você cair, Ele não vai deixar você ruir. Ele é o teu refúgio, Ele é o teu rochedo, Ele é a tua vitória, a tua conquista. E se não fosse Ele, aí o que seria de nós? Castelo Forte é o teu Deus. Ade, merci, cheese.